Olá pessoal, aqui é o Maicon, eu venho aqui falar com vocês sobre o eclipse. Esse eclipse especialmente ele tem sua relevância porque ele vai atingir o Brasil em cheio, tá? Metade do Brasil vai receber a sombra. Uma parte vai receber a sombra por inteiro, outra parte vai receber a sombra parcialmente. Mas na astrologia se compreende que é onde a sombra passa é onde acontece o início dos fenômenos. Então, para nós é muito importante analisar esse eclipse, tá? Se você ficou interessado, aguarde após a vinheta que a gente continua analisando essa questão do eclipse sobre as questões que vão nos atingir diretamente o Brasil. Olá, então, voltando, com a questão do eclipse, né? Primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês é poder deixar um joinha aqui no canal, poder se inscrever para poder receber notificação, porque o YouTube não divulga, não passa adiante o canal, não ajuda a promover o canal. Então, para mim é importante, se você puder, dar um joinha, se inscrever, puder divulgar para as pessoas o canal. Isso ia me ajudar muito, ajudar o canal a crescer, e a gente poder levar também o conhecimento da astrologia védica para outras pessoas, né? Seria importante, né? Então, antes de tudo, é importante a gente conversar sobre que, primeira coisa, né, que nós estamos falando de astrologia védica. Então, assim, se você veio de paraquedas aqui e veio de astrologia ocidental, então você vai se estranhar um pouco porque as posições do céu são outras. Na astrologia védica, a gente usa o posicionamento sideral dos planetas e não o tropical, como é usado no Ocidente, tá? Na astrologia ocidental. Então, antes de tudo, acho interessante primeiro a gente comentar sobre a natureza desse eclipse. Como que ele vai ser, onde que ele tende a atingir, qual o tema central do eclipse como um todo, né? É importante a gente compreender isso, né? Essa natureza desse eclipse, como ele vai atuar. Aqui eu tenho o mapa do eclipse, tá? Com esse mapa a gente vai poder analisar muita coisa. Perceba que no céu, né, pela astrologia védica, o Sol está a 26 graus. Eu estou analisando usando o cálculo de Lahiri, né? Que é o mais tradicional hoje em dia usado na Índia. A gente usa esse cálculo baseado, ele é alocado na estrela Chitra, Nakshatra Chitra. Então isso vai ser muito importante porque esse Nakshatra está fundamentalmente no coração desse eclipse. Isso vai ser importante. Esse eclipse, diferente dos demais, ele é um fechamento de ciclo. Nós temos Urah e Ketu, eles deram a volta por todo o zodíaco, eles andam em sentido anti-horário, e agora eles estão saindo desse eixo, né? O Urah está em Áries, ele vai entrar em Peixes, e Ketu está entrando em Virgem, tá? Então, essa energia Áries e Libra está fechando o ciclo de 18 anos, fechou a volta total, vai terminar aqui a última série de eclipses que acontece nesse eixo. E a partir disso, agora a energia vai ser mais focalizada em outros aspectos. Agora a gente vai voltar. Agora a gente vai pegar temas que vão estar voltados para o signo de Peixes e para o signo de Virgem, tá? Esse eixo nodal vai falar sobre essas mudanças. Mas, assim, essencialmente, o que é o eclipse? O eclipse é quando o Sol e a Lua eles estão sobre conjunção no céu e estão passando em cima de um desses eixos que a gente chama de Rahu Ketu, que é o eixo da Lua. Esse eixo, esse grau, vai fazer o que a gente percebe é que o eclipse, né, que é esse ocultamento do Sol. E na astrologia védica tem um conceito muito importante que o eclipse ele tende a trazer maus presságios. É uma coisa muito comum. A astrologia védica ela tem essa visão que para a matéria o eclipse é muito benéfico. Mas como que a gente pode entender o eclipse de uma forma mais didática? Lembra a cena do filme Matrix, quando o Neo olha para aquele gato preto e daí o Morfeu fala para ele que ele tinha visto um déjà vu, né? Ele fala, daí o Morfeu pergunta o que é, ele viu o gato se movimentando 2 vezes, né? Ele explica que toda vez que a Matrix está sendo refeita, está sendo reprogramada, acontece falhas. Então, os eclipses são exatamente isso a nível material. Alguma coisa está sendo reprogramada, alguma coisa está sendo realimentada, está sendo montada. Materialmente, então, não é muito bom nos dias do eclipse, que no caso aqui do ser 14 de outubro, iniciar um projeto material. Mas para a espiritualidade é interessante, porque em níveis de inconsciência, permite ter perspectivas mais profundas, nos permite ver coisas mais a fundo, nos permite ter uma noção mais profunda das questões. Então pode abrir, por exemplo, o eclipse tem muito a ver com coisas que fogem do convencional. Então você pode ter uma percepção extrafísica durante uma prática espiritual, você pode ter uma revelação, você pode queimar karmas nesse período, é um período muito bom para fazer práticas espirituais que envolvem essa questão de superação de karma, então isso é muito benéfico. Então, a gente usa muito essa energia para essas questões. Mas em termos coletivos, o que a gente pode esperar desse eclipse? Vamos lá. O eclipse ele vai acontecer, tá? No dia 14 de outubro, às 14h59 do horário de Brasília, tá?
Quando a gente analisa essa configuração, a gente percebe o seguinte: esse eclipse ele vai começar nos Estados Unidos, ele vai passar por toda a América Latina, ele vai passar ali pelo canal. O epicentro do eclipse vai ser no canal do Panamá, isso a gente tem que botar bem em mente. O epicentro do eclipse vai ser no canal do Panamá. É nesse ponto específico que vai acontecer alguma coisa muito grande. Tá? E o que é o tema do eclipse? Para saber isso, a gente precisa saber as estrelas que estão envolvidas e os signos que estão envolvidos. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente: o Sol está a 26 graus, ele está num signo inimigo, que é o signo de Virgem. Virgem tem um signo, pela astrologia védica, que fala muito sobre disciplina, sobre ordem. E o Sol ele não está debilitado, mas ele está numa pré-debilitação, que a gente chama. Então, nos últimos graus do signo de Virgem, isso não é muito bom, mas pelo menos o Sol não está completamente debilitado. Nós vamos ter Mercúrio aqui muito próximo, combusto. O Marte está combusto pelo Sol também, está recebendo está sendo queimado pelo Sol. E isso vai impactar bastante, porque o Sol passou, Marte passou agora há pouco por Queto, né? Que estourou essa violência toda no mundo. Então tem muito sobre isso, né? Lembrando que Marte agora está em Libra, Queto está em Libra, e Libra tem muito a ver sobre parcerias. Como eu estava comentando, eu cheguei a comentar no meu stories do meu Instagram, eu já comentei sobre isso. O Queto em Libra vai trazer uma ruptura. Porque Libra fala de parcerias, e Queto vai falar sobre dispersão material. Então, um eclipse em Queto é um eclipse de dispersão. Um eclipse em Rahu é um eclipse de conquista, de coisas materiais. Então, aqui é uma dispersão. Esse eclipse acontece vai ter algumas estrelas importantes pegando a energia desse eclipse. A primeira que me chama a atenção é que nós vamos ter o Sol em Chitra, Mercúrio em Hasta, a Lua em Chitra, Queto em Chitra e Marte em Svati. Esses são muito interessantes. O Júpiter está em Bharani, em oposição em Áries, tá? Isso é muito importante saber. Então, o que eu consigo interpretar disso tudo? Primeiro, Júpiter está num nakshatra muito violento, muito sanguinolento, então isso vai falar muito sobre questões de violência, né? Agora, o mais impactante aqui é a questão a nível coletivo, é que Mercúrio, que é Virgem, que é um signo que é muito metódico, muito pragmático, muito ativo, esse signo ele está se encontrando sob tensão, né? O Sol vai ser ocultado ali. Então, o que isso significa? Significa que coisas assim, tudo que envolve ações de organização, ações práticas de organização, porque o próprio Mercúrio está numa configuração de combustão aqui. Então, está em signo próprio, mas está combusto pelo Sol. O que quer dizer isso na prática? Esse eclipse vai pegar o canal do Panamá. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho como previsão desse eclipse é que nós vamos ter problemas da questão de entrega de produtos. Tudo que tem a ver com o canal do Panamá, que é justamente onde passa todos os navios no mar, que trazem as questões que envolvem produtos, entrega de produtos. Isso pode acontecer um problema ali. A gente vai ter uma ruptura do canal do Panamá, pode ser que aconteça alguma questão que envolva a parte hídrica, a água, pode ser que haja uma seca. De repente, os navios não conseguem mais passar por ali, acontece algum problema no canal do Panamá. O canal do Panamá vai passar por algum atrito muito forte aqui. Essa é a primeira previsão que a gente tem disso. Tá? Então, isso pode também acontecer uma questão de ruptura de acordos, porque o canal do Panamá ele tem acordos que permitem que ele não se envolva em guerras, pode ser que isso acabe, pode ser que aconteça um envolvimento direto. Então, isso tudo são coisas que vão trazer bastante problema para nós brasileiros aqui na parte financeira, né? Sem contar que nós temos uma guerra que começou aí no Oriente Médio, que isso pode afetar também a parte financeira do nosso país, né? Por causa do petróleo. Tudo que afeta o petróleo faz tudo subir lá para o alto preço, né? Então, esse eclipse, essencialmente, ele é um eclipse de ruptura. O Nakshatra Chitra, essa estrela onde está acontecendo esse eclipse, é uma estrela que ela fala muito... Essa estrela é a estrela pica do signo de Libra, tá? O Nakshatra Chitra fica nessa estrela. Então, essa estrela, ela é regida por um deus que tem a ver com na mitologia indiana, que ele fala sobre trazer... É o Devata, né? Uma divindade que fala sobre alimentar ambos os lados opostos. Ele cria a realidade. É como se fosse o deus do plano material, ou uma divindade que rege a matéria e favorece os opostos, para ver a guerra pegar fogo, pegar o circo pegar fogo. Então, é um eclipse de desassociação, é um eclipse que vai envolver temas espirituais com violência, é um eclipse onde as pessoas vão perder o juízo, propriamente dito. Então, a gente vai ter muita gente fora de si. É um período que, se você aperta muito, pode dar muito problema, de violência excessiva. Então, um dos conselhos aqui é não se envolva nos conflitos do mundo, porque o mundo vai ficar fora de si. É loucura o que está acontecendo em termos práticos, assim,
O correto não é você ver pessoas fazendo barbárie e tomar lado de barbárie, sabe? O correto é você ficar neutro e ver que tá tudo muito errado ali, sabe? Então nós estamos numa situação de falta de equilíbrio emocional e mental das pessoas. Mas é isso, a primeira coisa que eu aconselho é não se envolver diretamente com essas questões. Não é positivo, não favorece ninguém. E as coisas vão ficar muito intensas, porque a Vênus em Libra, a Vênus que é a regente de Libra, ela está no coração do signo de Leão, que é maga. Então isso vai falar muito sobre ancestralidade, um ódio ancestral, brigas por causa de ancestralidade. Então vai ter muito sangue nos olhos. O Mercúrio tá em Virgem, né? E Mercúrio em Virgem, ele está no Nakshatra Rasta, que é um nakshatra que tem muito a ver com dons metódicos, práticos. Mas como o Mercúrio está combusto, isso vai tirar um pouco a lógica das pessoas nesse período. Então, os próximos dias depois do eclipse, a gente pode ver assim, pessoas fazendo coisas meio assim. A gente já está pegando um pouco isso porque o Sol já está entrando nessa configuração, tá? E o Marte já está combusto, ele está pegando fogo, né? Está sendo queimado pelo Sol, está em combustão. E passou por Queto, então assim, a agressividade já tá à flor da pele, sabe? Pra ver barbaridade a gente não foge muito. Facilmente você consegue ver coisas terríveis com essa configuração. Então, em termos práticos, a gente tem esse lado mais pesado acontecendo, tá? Como é que isso vai atingir o Brasil? Primeiro, eu acho interessante a gente começar analisando, primeiro, pela fundação dos Estados Unidos. A gente já sabe onde vai pegar o eclipse, né? A gente já sabe onde vai pegar o eclipse e quais são os temas dele, então a gente tem que ver dentro dos Estados Unidos, porque uma boa parte dos Estados Unidos vai ser atingida diretamente pelo eclipse. A sombra passa por lá, como as imagens que estão mostrando aqui estão passando. A gente vai ter essa configuração dessa sombra passando por lá, é onde tudo começa, onde tudo se ativa, tá? Importante ressaltar que Mercúrio que vai ser o primeiro planeta que vai passar depois que formar o eclipse. O primeiro planeta vai ser o próprio Mercúrio, tá? Praticamente falando, Mercúrio passando, ele pode atenuar um pouco as questões, pode vir trazer razão para a situação, ou não. Lembrando, o Virgem é um signo muito militar, ele é muito pragmático, é muito por ordem nas coisas, sabe? Após essa ativação, o próximo Graha, que passará por aqui, provavelmente vai ser a própria Lua. Quando der retorno, ela vai passar novamente por aqui, o que vai atenuar um pouco as questões desse eclipse mais para frente. Inicialmente vem bastante energia pesada. Mas vamos lá, no mapa dos Estados Unidos, da fundação dos Estados Unidos, a gente tem que ver umas questões importantes. O Sol rege o presidente do país. E o Sol, ele vai estar no eclipse e a sombra passa em cima dos Estados Unidos. Esse eclipse acontece no mapa dos Estados Unidos na casa 11 e na casa 12, a casa de ganhos e na casa de vitória. Casa de perda, perdão, ganhos e perda. O que isso quer dizer? Me parece que os Estados Unidos está entrando numa furada aí, em alguma questão, e pode ser que os Estados Unidos se saia mal internacionalmente. Então, assim, é uma posição ruim, porque nessa posição o eclipse acaba olhando a sexta casa. Nós temos o próprio Júpiter na sexta casa ali numa situação complicada, numa chata muito violenta que é Barani. Então os Estados Unidos provavelmente entrarão em guerra, pode acontecer, é muito provável que isso aconteça, mas a situação não é muito boa, porque nós temos o eclipse pegando ali o regente, né? Sem contar que esse eclipse vai acontecer em cima do Saturno do mapa natal dos Estados Unidos, tá? E esse eclipse propriamente dito em cima do Saturno é um Atmakar, que é a alma dos Estados Unidos. Então nós vamos ter aqui uma tensão violenta dentro do que seria os Estados Unidos da América. Então a gente tem uma ruptura. Esse eclipse vai falar sobre rupturas e o presidente dos Estados Unidos vai passar por alguma ruptura. Teremos rupturas internas no país, sem contar uma questão que muito possivelmente pode ser que os Estados Unidos entrem em guerra mais abertamente, francamente. A casa 11, que é a casa de ganhos, tem o regente próprio ali, mas o eclipse vai tirar a força disso, trazendo uma capacidade, porque o que está na 12 e o Sol está na 11. Ganhos e perdas. Então, assim, me parece que nós vamos ter mais escolhas nas ações que vão trazer prejuízo para os Estados Unidos. Prejuízo financeiro acima de tudo. Então, para os Estados Unidos, a gente pode esperar uma situação assim. Outro fator, democracia. Parece que a gente vai começar a questionar a democracia. Estamos chegando num ponto onde ninguém se entende mais. E nós teremos, sim, a questão da democracia sendo discutida com mais firmeza nos Estados Unidos. Tá? E esse eclipse, como eu falei, é um eclipse de desfecho. Para trazer um desfecho nesse tema, que é os temas ali que envolvem a casa 12 e a casa 11 dos Estados Unidos. Então, nós estamos esperando aqui uma transformação. O governo americano pode fazer alguma questão muito errada, no sentido estratégico, que pode prejudicar muito os Estados Unidos, principalmente na parte financeira. Tá? Isso é um ponto importante a gente perceber. Militarmente também, porque o próprio Marte
vai estar ali recebendo, tá sendo queimada pelo Sol, e Marte é regente da sexta casa do mapa da fundação dos Estados Unidos, que é justamente o poderio militar dos Estados Unidos. Então traz bastante prejuízo aqui nesse sentido, sabe? Então, nos Estados Unidos a gente percebe isso. Depois a gente vai fundar descer, a gente vai perceber como é que está o Brasil, né? Porque o tema, né? Para mim, o mais importante é a gente ver o nosso país, né? Como é que ficou o Brasil nessa situação toda. Para analisar isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, a gente tem o mapa do eclipse aqui, só estou ajeitando aqui as coisas, o mapa do eclipse e o mapa da fundação, da fundação da República do Brasil. Eu vou usar o mapa da fundação da República por uma questão que é onde começou a ter uma questão de começou a surgir a democracia no país, né? Eu não gosto de usar o 7 de setembro porque o país naquela época ainda não vivia sobre um regime, digamos, de democracia, por assim dizer, não existia voto ainda, né, nessas questões, então eu não gosto de usar o mapa da fundação do Brasil. Eu gosto de usar o mapa da fundação da República para a gente poder ver o nosso país. E aqui para o Brasil vai ser um pouco complicado, porque nesse eclipse ela vai atingir a sexta casa, que é uma casa justamente de luta por finanças, vai impactar o Mercúrio do país, ou seja, a mentalidade do povo brasileiro vai ser atingida diretamente sobre esse eclipse. No caso aqui, é aquela questão de todo mundo querendo dizer que sabe mais que os outros. Então aí vai ficar muito forte uma imposição de ideias, tá? Uma questão até meio agressiva em cima disso, todo mundo tentando cantar de galo que sabe de tudo, sobre a questão do país, porque os temas aqui é casa 12, né? O eclipse acontece entre a quinta e a sexta casa, olhando a 12 e a 11. Então é o estrangeiro e tal. Agora, praticamente, uma questão lógica do país, o que eu percebo é o seguinte: o Brasil vai fazer mal acordos. É problema que nós vamos ter rupturas de acordo. O Brasil fazendo acordos meio de forma. Ele fez muito acordo, não vai conseguir cumprir acordo. Vai surgir um conflito internacional e o Brasil não vai saber se posicionar direito, muito possivelmente. Isso vai dar um problemão para o país na parte financeira. Então a gente tem aí uns problemas financeiros surgindo, muita confusão, muita briga. O Sol no mapa da fundação da República do Brasil, ele tem muita ligação com a população vai estar cega, fica cego, o eclipse pode cegueira, né? Então vai trazer uma cegueira para a população. E no geral traz bastante confusão isso, tá? Em vários aspectos aqui a população pode ficar um pouco perdida. A parte de magistrado também pode ter vai ter muita discussão sobre questões de leis no país. É possível, porque o signo de Libra também recebe um pouco a energia desse eclipse, né? Por causa do Queto. Pode trazer uma ruptura dos poderes, a gente está vendo muita coisa acontecendo, né? É possível que nós tenhamos uma movimentação maior para o Senado e a própria STF, de haver uma ruptura. É possível, então a gente tem bastante movimentação acontecendo. Nossa, o vídeo nem era para ser muito longo, e creio que os áudios já estão gigantescos, mas tem muita coisa para falar ainda. Então, sempre essa questão que pode surgir uma ruptura ali na questão dos poderes, vai ter uma confrontação mais à frente, as coisas não estão muito bem definidas, né? O intelecto do povo brasileiro, um tema que vai estar muito forte a partir do eclipse vai ser uma ruptura também no que vai dizer sobre a questão de educação. Um tema de educação vai estar muito sendo falado, muita discussão sobre educação, sobre pontos de vista, muita questão de planejamentos que vão ser feitos. Outra coisa que vai atingir os pontos onde pega o eclipse, problemas na natureza. Isso aí vai piorar um pouco. A gente vai ter, principalmente a parte de cima do Brasil, a Amazônia, que está passando por seca. Isso pode ser que piore um pouco mais, né? Porque nós temos vários planetas aqui, tanto Marte, que é seco, pegando energia do Sol, que vai estar numa situação de pré-debilitação. Então, tudo isso aí vai trazer bastante dificuldade em planejamentos. A Lua no mapa do Brasil representa muito o povo brasileiro, a propriedade, a casa. Eu prevejo muitas brigas. Pode ser um período que tenha bastante separação em casamento por causa da energia de Libra, né? Libra fala de unificação, mas Queto vai falar de dispersão. A energia positiva do eclipse vai ser casamentos mais espiritualizados, pessoas buscando se unir mais espiritualmente. Para quem pratica a espiritualidade, esse eclipse tende a trazer coisas interessantes, mas em termos coletivos, principalmente a parte financeira vai ser muito afetada. O Brasil vai ser afetado financeiramente por causa de guerras no estrangeiro. Ponto. Isso aí é fato. Guerras no exterior vão afetar diretamente a situação financeira do país. Tá? Então, essas são as previsões que eu vejo. Bastante agressividade. Importante nós nos mantermos humanos, calmos, não vamos entrar em briga dos outros. Meu conselho é ir sempre pelo caminho da paz, do entendimento e da harmonia. É o melhor para todos. Nós estamos diante de um eclipse que ele vai trazer bastante conflito. Provavelmente nós vamos ver muita questão do crime organizado, de novo, mais exaltado também, se é possível, tá? Então a gente tem que manter todo o nosso trabalho e manter a nossa serenidade, né?
Para os Estados Unidos é uma questão de risco de crash financeiro junto com um problema sério de guerras. O país não está muito bem também das pernas, os Estados Unidos está com muita dívida interna e tem problemas para surgir aí para esse eclipse vai trazer rupturas dentro do país. O próprio governo, o próprio Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, vai passar por problemas, né? Aqui no Brasil, parece que as coisas para o presidente do Brasil não vão estar tão ruins, mas para a população em geral vai ter bastante movimentação aqui, que deve ficar bastante atento com isso. Tá? Para o Brasil, como um todo, o povo brasileiro vai passar por uma questão realmente complicada envolvendo a parte financeira. Parece que nós temos uma mudança aí por causa de carência, porque a cada 5 e a cada 6 envolvidas vão falar muito diretamente, vai ser muito falado sobre uma questão de corte de gastos, muito falado sobre resiliência. A gente vai passar por um período que talvez a nível global isso vai ser um tema muito focado, sabe? Então é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. A energia do eclipse. Aqui no horário de Brasília, o Saturno está no ascendente, né? Isso para mim me chama atenção porque a gente que trabalha com astrologia, que trabalha com questão de prática da leitura horária, se a gente pegar o eclipse e usar o eclipse como leitura horária para ver a promessa dele, é bastante problemático. Nós temos bastante questões de fenômenos acontecendo na 8ª casa, que é uma casa de problemas, de traumas. Isso vai estar muito forte aqui. A América Latina toda meio, né? Nós vamos ter uma questão de conflitos da parte financeira. Saturno é um ascendente, ele vai falar de restrição. Então, vai surgir alguma questão de restrição geral para toda essa América Latina e os Estados Unidos, onde esse centro do eclipse acaba acontecendo. Então, tem que falar sobre restrição também. Tá? Então, são os temas gerais, tá? O eclipse vai pegar essa questão. E é sempre importante ressaltar. Cada mapa individual tem uma promessa. O seu mapa natal vai ter uma diferença do outro mapa natal. Então, as promessas são individuais. Para cada ascendente vai ter uma promessa específica. Então, é importante você ter... E lembrando em consideração que essa leitura foi baseada numa perspectiva védica. Então, meu conselho é você fazer seu mapa com um astrólogo védico, tá? Para poder ter acesso às informações, às provisões desse eclipse para você no seu mapa natal. Tá bom? Aqui no vídeo, então, eu deixei o nome aqui do meu canal no Instagram, como achá-lo, né? Maicon.astrólogo sideral, astrologia sideral, tá? Você consegue me achar lá no Instagram, onde eu faço sempre postagens sobre astrologia, tá? Aqui o QR Code é do meu WhatsApp, onde você pode entrar em contato para poder agendar comigo consultas, tá? Então é isso, pessoal. Desejo para vocês uma ótima noite, um ótimo dia no geral, uma ótima noite, dependendo da hora que você assistiu o vídeo. E é isso, estamos aí, qualquer coisa. Estarei postando mais vídeos sobre questões de astrologia. Não deixem de seguir o canal, acompanhar, ativar o sininho para ver mais novas postagens, tá bom? Fiquem bem.